Nenhum inimigo nos resistirá, amém? Pensa agora aí no seu inimigo, fica de pé. Pode ficar de pé ainda. Você veio para cá, para a igreja, para ter um encontro com o Senhor, mas pode ser que você esteja aí acuado, assustado, amedrontado, preocupado com algum inimigo durante a semana que te acossou, que te amedrontou, que te assustou. Mas a palavra que nós acabamos de cantar é que o nosso general é Cristo, a batalha já está vencida, nenhum inimigo nos resistirá. Então vamos orar agora. Você pensa aí no inimigo, coloca ele agora aí na presença do Senhor e vamos decretar a vitória do Senhor sobre esse inimigo. Pensa nele aí agora e levanta sua mão para o Senhor. Nosso Deus, nós estamos na tua casa e tu estás aqui, louvado seja o teu nome. Nós não estamos aqui acuados, amedrontados, assustados, escondidos. Nós estamos aqui para proclamar a vitória do nosso Deus poderoso e soberano. Viemos aqui para dizer que fazemos parte de um povo vitorioso. Queremos te apresentar o inimigo que tem nos preocupado, o problema, a situação, o quadro, a barreira, a montanha, a muralha, aquilo que durante esses dias e durante este início de semana nos tem assustado, preocupado, tirado o sono, Senhor. Colocamos agora diante de Ti, em nome de Jesus, pedimos a vitória, que o nosso general, Cristo Senhor Jesus, o Rei dos Reis, agora decrete o fim, a queda, quebre, arranque, desfaça tudo aquilo, Senhor, que possa estar prejudicando a nossa atenção, nosso louvor, nosso coração alegre, feliz, aberto para esta noite. Em nome de Jesus, decretamos a vitória de Jesus sobre esse inimigo que já não existe mais, em nome de Jesus. Agora vem estar conosco, abrir a palavra, falar ao nosso coração, a mim me dar unção, clareza, simplicidade, para que a palavra seja ministrada pela boca do Senhor, e este povo, meu povo, e a mim também, venha sobre nós nesta noite graça, libertação, instrução, que a gente saia daqui vibrando, vibrante, alegre, para uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus, amém, amém. Abrindo em pé aí mesmo a nossa Bíblia, no Salmo 128, Salmo 128, quem está aqui, diga amém. Quem está acordado, diga amém. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Quem já achou o Salmo 128, diga amém. Muito bem. Salmo 128. Nessa semana, eu e Rosiane tivemos a oportunidade de conversar, aconselhar um homem de Deus, servo de Deus, que está passando por alguns dramas na família. Dramas com filhos, um dos filhos. E abatido, triste, deprimido. E nós, então, conversando com ele, e eu me lembrei desse salmo, e citei alguma coisa desse salmo durante a semana. E depois, ao longo de toda a semana, eu fiquei refletindo um pouco sobre esse salmo. E criei que Deus quer, nessa noite, compartilhar com os irmãos algumas reflexões sobre esse salmo. Eu queria que você, então, ficasse bem atento, coração aberto, para buscar do Senhor o que Ele quer te dizer nessa noite sobre o Salmo 128. Um homem bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Vamos sentar, irmãos.
Essa é uma mensagem de um homem bem-aventurado, de um homem abençoado, que vê a mesma bênção se estender sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você olhar o título, está dito que é um cântico de romagem. Em algumas Bíblias diz que é um cântico dos degraus. E o que significa isso? Significa que esse salmo, esse cântico, foi escrito para ser cantado, repetido, durante uma caminhada regular e repetida, que o povo de Deus fazia, todas as vezes que ia da sua casa até o Monte Sião, até o templo, cultuar, adorar, entregar os seus sacrifícios e cultuar ao Senhor. E nessa caminhada de casa até o templo, caminhada essa que podia ser longa, muito longa, ou não tão longa assim, eles iam cantando, repetindo salmos. Dentre estes salmos, com o objetivo de que ao longo da caminhada, durante o tempo deste caminho, repetindo, cantando estes salmos, eles fossem sendo estimulados, mantendo ânimo durante a caminhada. Os cansados estariam sendo revigorados. As palavras deste salmo e de outros estariam renovando esperanças, trazendo à memória dos mais velhos promessas e palavras do Senhor, e ao mesmo tempo instruindo os mais jovens, os adolescentes, as crianças, aqueles que estavam na expectativa de preparar e constituir uma grande família. Então, o cantar deste salmo de romagem dos degraus tinha estes objetivos, e eu creio que ainda hoje, ou talvez mais do que nunca, rever um salmo como esse tem finalidades didáticas, mas também tem finalidades terapêuticas, porque instruem os mais jovens, relembram os mais antigos, estimulam os cansados, aqueles que estão na caminhada da vida, precisando novamente ouvir, reouvir, memorizar estas palavras. Nunca se vendeu tanto livro de autoajuda, nunca se percebeu a necessidade de tantas lições nessa área da vida pessoal, da vida familiar. Nunca se buscou tanto, aqui, ali, além, respostas, instruções, princípios, regras, que conduzam o homem ao sucesso, como há títulos de livros falando sobre a prosperidade pessoal, familiar, exatamente porque talvez na história nunca se tenha percebido tanta frustração, tanto vazio, tanto desajuste, tanta crise nestas áreas, quer individualmente falando, quer na área da família. Que famílias hoje não apresentam fortes sinais de desgaste emocional, desânimo, depressão, desgaste como resultado de situações e de acontecimentos, experiências dolorosas, desajustes, crises, perdas, conflitos, rupturas. Enquanto isso, o nosso tempo, através da cultura vigente, TV, livros, cinema, nos tem apresentado mensagens tão estranhas, princípios tão estranhos a respeito de casamento, de fidelidade, de família, de laços, nessa cultura que nós chamamos de pós-moderna. Quem é que, em sã consciência, hoje pode dizer que despreza princípios que garantam felicidade, sucesso, realização pessoal ou familiar? E esse é um salmo que anuncia bem-aventurança. Esse salmo está apresentando uma mensagem de bem-aventurança. O que significa essa expressão,
bem-aventurado ou bem-aventurança. Essa palavra que aqui é traduzida do hebraico para a nossa Bíblia como bem-aventurado, é uma palavra que tem a tradução, quer dizer ser feliz, é progredir, prosperar, avançar, andar para frente, ir adiante, ser abençoado, é a tradução dessa palavra. E não é exatamente isso que todos nós queremos para nós, para os nossos. Todos queremos ser bem-aventurados. Mas antes da gente meditar propriamente na mensagem, é muito importante que, em primeiro lugar, a gente busque conceituar o que é que representa de verdade para mim e para você a bem-aventurança. O que significa para você ser bem-aventurado? E o que significa para Deus sermos bem-aventurados? Se nós conseguirmos definir o que representa essa palavra para nós, talvez o significado do Salmo fique mais próprio, mais claro. Na grande maioria das vezes, para nós, ser feliz, ser próspero, ser bem-sucedido, ser abençoado, ir adiante, avançar, geralmente significa, é sinônimo de sucesso, ou de ter alguma coisa especial, maravilhosa, ou algumas coisas de grande valor. Por exemplo, ser bem-aventurado para muitos de nós significa estar com sua saúde plena. Ser abençoado, ser próspero, ser bem-aventurado é ter recursos financeiros, bons recursos financeiros, ou um bom emprego, uma boa situação, e ainda com a grande probabilidade e possibilidade de você ainda ascender, progredir. Ser bem-aventurado, para muitos de nós, significa ter um conforto grande, morar numa casa boa, grande, num bom endereço, com bom acesso às coisas, ou significa ter uma despensa sempre suprida, onde não falta nada e há abundância dos víveres. Bem-aventurado significa muitas vezes ter a sua família muito bem arrumada, organizada, estabilizada, gozar de um bom conceito na sociedade, ser alguém influente, importante, reconhecido. Quando chega, alguém diz: olha, chegou. Outros ainda que já estão mordidos e contaminados por aquilo que chamamos de o hedonismo dos nossos dias, poderiam sintetizar o sucesso, a bem-aventurança, com a seguinte expressão: bem-aventurado é ser próspero, ser famoso, ser rico, ser influente. Bem-aventurado significa ser alguém influente, importante. E se é assim que pensamos, consequentemente, concluiremos imediatamente que se ser bem-aventurado é isto, Deus tem abençoado verdadeiramente muito poucos no seio da igreja. Ao contrário, muitos que estão no mundo e que não fazem menção do nome do Senhor e nele nem creem, seriam hoje os verdadeiros bem-aventurados. É óbvio, então, que alguma coisa está errada, porque o nosso Deus é justo, fiel e verdadeiro, e as suas palavras assim são. Precisamos, então, rever esse conceito nosso do que é ser um bem-aventurado. Para Deus e para a sua palavra, o que é ser bem-aventurado? O salmista, no verso 1, diz que bem-aventurado não é aquele propriamente que tem alguma ou algumas coisas, mas bem-aventurado é aquele que é alguma coisa, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e é isto que o faz feliz e bem-aventurado. No dizer do salmista, no verso 1, e que ele repete como se fosse um estribilho no verso 4, ser bem-aventurado é andar nos caminhos do Senhor e temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor?
No hebraico, a palavra tem pelo menos 4 sentidos que se completam. Temer ao Senhor é um misto de respeitar, reverenciar alguém que é muito, infinitamente maior. Temer não é só respeitar e reverenciar, mas é obedecer, ter um grande respeito, aquele medo que vem de dentro do coração de estar desagradando, desobedecendo. No hebraico é esse mix de sentidos que quer dizer a palavra temor ao Senhor. Vamos tentar explicar isso melhor para você. Há alguns textos na Bíblia que nos ajudam a entender isso melhor. Não desmarque o Salmo 128, mas veja, por exemplo, Gênesis 22, 12. Gênesis 22, 12, aquele evento de Abraão entregando o seu filho Isaque como oferenda no Monte Moriá, é uma expressão do que é o temor do Senhor. No 22, 12, então, lhe disse: não estendas a tua mão sobre o menino, sobre o rapaz, não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus, porque não negaste o filho, o teu único filho. Esse é um exemplo do que é o temor do Senhor, é a reverência, o respeito, a obediência, o compromisso de fazer o que agrada ao Senhor e não desagradar ao Senhor. Um outro texto que nos ajuda a entender o temor do Senhor é Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio 6, os 2 primeiros versos. Deuteronômio 6, os 2 primeiros versos, nos ajudam a entender o temor do Senhor. Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor mandou, o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e assim os seus dias sejam prolongados. É o temor do Senhor. Mas a mim pessoalmente, enquanto refletia nessa semana, eu acho que o melhor texto para mim, que me ensina, me revela o que é o temor do Senhor, é Isaías, capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 6, nos primeiros 5 versos, e você vai entender comigo o que é que eu entendo que significa o temor do Senhor. Isaías capítulo 6, os primeiros 5 versos, diz que no ano da morte do rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor. Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de uma fumaça. E então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos. Para mim, este texto é quem melhor explica o que significa o temor do Senhor. Temor do Senhor, preste atenção aqui, meu irmão querido, é você perceber a grandeza de Deus. Temer ao Senhor é você perceber o poder, a infinitude, a glória, a santidade de Deus, a majestade de Deus, a sublimidade de Deus. É você ter esta visão, essa percepção, e ao mesmo tempo alcançar nesta visão e discernimento o tamanho da nossa pequenez. Em contraste, qual é a nossa limitação? Quais são as nossas incapacidades? Quais são
as nossas dificuldades, fragilidades, impotência ante as grandes e pequenas questões da vida. E quanto maior for esta percepção e essa consciência da grandeza infinita de Deus e da nossa infinita pequenez, isso há de gerar em nós esse mix de sentimentos, de respeito, quebrantamento, reverência, medo, que resultarão numa dependência, confiança, entrega e obediência. Foi o que aconteceu com Isaías, quando ele viu a infinitude, a glória, a majestade, o poder, a santidade de Deus, e ao mesmo tempo se enxergou pequeno, limitado, incapaz, impotente. Ele se quebrantou diante do Senhor. O Senhor enviou um anjo que tocasse nos seus lábios e o purificasse. Imediatamente o Senhor disse: a quem enviarei? Quem vai por mim, por nós? E imediatamente esta visão dupla da enorme, infinita grandeza de Deus e da pequenez e limitação humana resultam no temor do Senhor, que vai sempre terminar em dependência, entrega e obediência. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então há um processo para a gente poder perceber essa grandeza de Deus, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Em primeiro lugar, é imprescindível que nós nos aproximemos de Deus. Então, o primeiro passo é que a gente busque nos aproximarmos de Deus. Em segundo lugar, esta aproximação vai gerar um relacionamento que vamos estabelecer com este Deus. E onde há aproximação e um relacionamento estabelecido com Deus, isso termina, conclui-se num maior conhecimento. E é por isso que Provérbios capítulo 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais estabelecemos um relacionamento com Deus, quanto mais isso gera um conhecimento e nós percebemos sua majestade, seu poder, sua grandeza, sua glória, sua soberania, sua presença onipresente, sua onisciência, então imediatamente caímos, quebrantados, humildes, prostrados diante dele. Quanto mais pudermos discernir a santidade de Deus, a pureza de Deus, conhecendo-nos bem como somos, quem somos, o jeito que somos, imediatamente estaremos constrangidos, quebrantados e envergonhados diante de Deus. Porém, ao mesmo tempo, nesta aproximação e visão de Deus, haveremos também de ver que Ele é graça, que Ele é amor, que Ele é misericórdia e que Ele é perdão. E quando conhecemos a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, o seu perdão, então poderemos nos levantar esperançosos e confiantes para a jornada. Nenhum dos atributos de Deus é maior do que o outro. Deus não é mais isso do que aquilo. Ou seja, suas virtudes todas são igualmente infinitas. Deus é tão santo quanto é misericordioso. Deus é tão poderoso quanto é amoroso. Deus é tão soberano quanto é bondoso. Então o salmista diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E o salmista completa essa ideia acrescentando que bem-aventurado não é apenas aquele que vê, que entende, que discerne, que conclui,
mas é aquele que anda nos seus caminhos, aquele que decide andar nos caminhos do Senhor. A palavra no hebraico aqui, salvo Michele me corrija depois, é a palavra derek, que significa uma vereda percorrida, uma caminhada. No sentido figurado, é aquele que tem um padrão de vida adotado. É aquele que faz do Senhor e da vontade de Deus o seu modo de vida. Preste atenção numa coisa, irmãos. Quando possuímos o temor do Senhor, quando compreendemos a grandeza infinita de Deus e ao mesmo tempo nossas limitações, a nossa pequenez, nossa insignificância, a nossa total dependência, nossa falta de sabedoria, contrastando com a toda infinita sabedoria de Deus, que é infinitamente sábio, criador, e que ao mesmo tempo nos ama infinitamente, com graça, o tanto que crermos nisso, é o mesmo tanto que levaremos a decidir obedecê-lo. Tanto quanto entendemos a grandeza de Deus e a nossa pequenez, será o tanto quanto decidiremos obedecê-lo e segui-lo. O quanto de Deus e da sua palavra temos obedecido. Este é o quantum do quanto de Deus você e eu temos percebido, entendido e a nossa pequenez temos nos confrontado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, é aquele que anda nos seus caminhos, e isso independe do tipo de caminho, da largura da vereda, das paisagens que você vai encontrar nesta vereda. O que nos faz ser felizes e bem-aventurados não é o tamanho da vereda, não é o perfume das flores que há na vereda. O que nos faz felizes e bem-aventurados é estarmos certos de que aquele ali é o caminho de Deus, e que aquele caminho que Deus colocou diante de você é o caminho de alguém que te conhece bem, a fundo, porque te fez, sabe quem você é, como você é, e estar andando no caminho que Deus colocou diante de você é certeza de que você está andando naquilo que o Criador estabeleceu, e é isso que te faz bem-aventurado, é isso que te dá paz e a mim também. O que nos dá segurança é estarmos sabendo que estamos adequados, conformados ao que Deus preparou para as nossas vidas. Em resumo, quem é feliz? Quem é bem-aventurado? É aquele que, em meio a todas as possibilidades e alternativas que existem para dirigir e conduzir a sua vida, para determinar as suas prioridades, para fazer escolhas e tomar decisões, considera em primeiro lugar a real e verdadeira existência de Deus, de um Deus que é percebido e entendido grande, infinitamente grande e sábio, e ao mesmo tempo se reconhece pequeno, limitado, estabelece um relacionamento com este Deus em reverência, em respeito, em temor, em adoração e obediência, e toma a sábia decisão de fazer da sua vida a norma e o querer de Deus, a vontade de Deus, como a trilha por onde vai caminhar. Tudo bem até aí, irmãos? Vocês estão quietinhos porque estão abatidos? Até aí tudo bem? Para terminar, quais são os sinais desta bem-aventurança? Quais são as consequências dessa bem-aventurança na nossa vida? Eu podia dizer que para sabermos quais são os sinais de alguém que é bem-aventurado, eu poderia escolher, por exemplo, o livro de Jó, para mostrar a vocês o que é ser bem-aventurado. Porque o próprio Jó confessa isso no capítulo 42, verso 5, dizendo que antes
Eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora eu estou andando com Deus de perto. Estou vendo como é Deus. Isso é o sinônimo de agora eu estou feliz, sou bem-aventurado. E eu poderia dizer para você nessa noite que se você quer ser bem-aventurado, olhe para Jó. E você vai dizer, mas o Jó da primeira fase, o Jó do sofrimento, ou o Jó da restauração, onde tudo se multiplicou? O testemunho de Jó é que a bênção veio depois de todo o seu sofrimento. Mas eu poderia também dizer, sabe quais são os sinais de alguém que é bem-aventurado? Sinais da bem-aventurança é Abacuque, capítulo 3. Procura aí na sua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Abacuque 3, 17 a 19. Você vai ver quais são os sinais de alguém que é bem-aventurado. Encontrou? Primeiro do que eu? Leia para mim, com uma voz boa aí para eu entender e você perceber o que é ser bem-aventurado. Verso 17 ao 19 de Abacuque 3. O que é que diz aí? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não deem mantimento, não haja ovelhas, que mais? Os currais estão vazios. Então, todavia, eu sou o que? Sou um bem-aventurado. Você há de notar que essa bem-aventurança é bem diferente do que nós temos conceituado, que é o ser bem-aventurado. Eu poderia, por exemplo, escolher Mateus capítulo 5, que fala do que é ser bem-aventurado. Abra lá a sua Bíblia em Mateus 5, verso 4, 6. Mateus 5. Vamos ver o que é ser bem-aventurado. Verso 4. Bem-aventurados os que choram. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Verso 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Estais sendo bem-aventurados. Olha que coisa! Como isso difere do nosso padrão, do que significa bem-aventurança. São diferentes expressões do que é ser bem-aventurado, nos mais diversos e adversos contextos e experiências da vida. Bem diferente do que hoje conceituaríamos como uma vida de sucesso. Isso nos ajuda a entender nessa noite que ser bem-aventurado não está propriamente ligado ao que temos, aquilo que poderíamos hoje chamar de sucesso, riqueza, poder e importância. O salmista nos afirma que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e aquele que anda nos seus caminhos. E ele conclui o salmo dizendo que essa bênção que está sobre a sua vida é uma bênção que não consegue ser retida, guardada, privatizada, economizada, porque do verso 2 em diante ele mostra que essa bênção, essa bem-aventurança, ela vaza,
ela transborda, ela alcança as mais diversas dimensões da vida do homem bem-aventurado. Alcança o seu trabalho, sua família, sua igreja, sua vizinhança, sua cidade. Bem-aventurança é uma bênção tão abundante quanto contagiosa, é o que diz o salmista. Verso 2, não se preocupe que eu já estou terminando, você vai dizer, ele agora que vai para o verso 2. Verso 2, fala que um homem que é bem-aventurado, que teme ao Senhor e que anda no caminho do Senhor, verso 2 diz que na dimensão do seu trabalho, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Esse homem bem-aventurado, ele consegue ter trabalho, ele não é um desempregado, e no seu trabalho ele é produtivo, ele é realizado, ele é alguém que não tem no seu trabalho uma cotidiana e frustrante experiência. O bem-aventurado é alguém que não vive dependendo de favores, não é pesado a ninguém, ao contrário, diz a palavra que o bem-aventurado é aquele que, com sua inteligência, capacidade, suor, gera o seu próprio sustento. Diz a palavra que o seu trabalho do bem-aventurado não lhe é uma fadiga, não lhe é uma frustração, mas aquele que anda com Deus, segundo os caminhos de Deus, segundo a Bíblia, tudo o que ele faz é para Deus, tudo tem a ver com Deus. Então, qualquer que seja o seu trabalho, entenda isso, qualquer que seja o seu trabalho, famoso, importante, ou não tão famoso, ou não tão importante, com nem tanta grande visibilidade, no entanto, o bem-aventurado é aquele que encontra no que faz alegria, satisfação, realização. Ele consegue trabalhar e tirar ali o sustento que o faz viver em paz. Poucas coisas são tão gratificantes na vida e tão dignificantes como alguém que pode trabalha no que gosta, consegue fazer bem o que gosta, realiza-se ali e consegue dali extrair o seu sustento. Isso é ser bem-aventurado. O verso 3 diz que a bem-aventurança ganha a dimensão da família. E o poeta judeu é agricultor e usa aqui uma linguagem agrícola, que ele conhecia melhor. E ele usa a imagem da videira frutífera e dos rebentos jovens, galhos novos de oliveira. O que é que ele está querendo dizer com essa imagem agrícola? A videira e a uva são alimento e ao mesmo tempo fonte do vinho, sustento, mas também festa, alegria, prazer, comemoração. Azeitonas e azeite significam alimento, mas também remédio. Vários textos das Escrituras mostram que sobre a dor e sobre a úlcera, sobre a lesão, colocou-se óleo, o azeite. Então, o óleo, o azeite, o fruto da oliveira é remédio, é unção, mas é fonte de venda de recurso financeiro para a família. O que ele quer dizer então com este verso? É que o bem-aventurado, quando ele está em família, a sua família para ele é sempre fonte de alegria. Ele ali encontra festa, apoio, sustento, aconchego. Quando ele chega em casa, ele encontra no seio da sua família remédio, terapia. Sua família lhe é também unção e bênção. O bem-aventurado tem na sua esposa alguém que mais do que companheira, é alguém que lhe é fonte de prazer. Sua mulher é uma videira frutífera. Ou seja,
sua mulher é alguém que está sempre nova, renovando, independentemente daqueles procedimentos atuais que os irmãos conhecem bem, alguns mais ainda. Num tempo onde não se conhecia preenchimento nem botox, o salmista diz que a sua esposa, para o bem-aventurado, é alguém que está sempre renovando e que é fonte contínua de prazer. Para o bem-aventurado, voltar para casa ao fim do dia é como num dia de inverno chuvoso, chegar em casa e ter um chá quentinho, bem preparado, e uma manta gostosa, aconchegante para você deitar, puxar bem para cima, sentir aquele cheirinho de algodão bem lavadinho. Verso 5, diz que agora a dimensão da bem-aventurança se extravasa para o Monte Sião. Quem lê 1 de Reis 8:1, vai entender que o Monte Sião é o monte que ficava em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, onde no alto do monte foi construído o templo. Então diz aí o salmista que o bem-aventurado, desde Sião ele é abençoado, ou seja, Sião é então sinônimo de culto, de templo, de adoração, de serviço, de um encontro com o povo de Deus. Está querendo dizer então que este homem bem-aventurado é bem-aventurado também no meio dos seus irmãos, na sua igreja, na comunhão. Essa bem-aventurança se derrama, contamina, contagia os seus queridos irmãos. E mais ainda, sai de Sião e vai vazar por toda Jerusalém, a cidade. Olha que coisa linda! Povo de Deus não fazia diferença entre o que era sagrado, santo, eclesiástico e o que era mundano, secular, corriqueiro, da vida, da luta, do dia a dia. O povo de Deus era um povo teocrático. Ou seja, Deus é o mesmo Deus onde quer que eu esteja. Deus é o Deus do trabalho, é o Deus do culto. É o Deus que me ajuda a plantar, colher, arar, negociar, e é o Deus a quem eu entrego o sacrifício, meu louvor e adoração. O salmista está dizendo que o homem bem-aventurado, abençoado, que anda no temor do Senhor, que faz da vontade de Deus a pauta para o seu caminho, não é um homem egoísta, não é aquele que apenas vê e enxerga o seu umbigo, mas é alguém que faz da vocação de Abraão a sua vocação, sê tu uma bênção. E aonde quer que ele esteja, o bem-aventurado é abençoado e abençoa. Onde Deus o colocar, ele é próspero, mas ele gera prosperidade. Ele é curado, mas ele também cura. Quer na igreja, em Sião, quer em toda Jerusalém. Verso 6, o Salmo termina falando do final da vida, porque isso tem a ver com o finalzinho do verso 5, que diz: todos os dias da tua vida. Essa dimensão do fim. O salmista diz que o homem bem-aventurado, ele há de experimentar longevidade, verá os filhos dos teus filhos, vai contemplar a continuidade da bênção que está sobre a sua vida, alcançando os seus. O bem-aventurado é aquele que vê a bênção ir se derramando sobre os seus. É uma vida que é intensa, mas é também extensa na presença de Deus. E a promessa final: hás de ver paz sobre Israel. Quem lê o Antigo Testamento deve ter percebido que todas as promessas messiânicas,
todas as promessas de cumprimento dos propósitos messiânicos resumia-se a paz sobre Israel. A mensagem do fim, do cumprimento da vontade de Deus, da implantação do reino de Deus, era que haveria paz sobre Israel. O que é que o salmista está dizendo? Além de ter uma longevidade no fim dos seus dias, ver a bênção se estendendo e alcançando a sua família, você vai poder contemplar que você está entrando na presença definitiva e eterna de Deus. Você vai participar e gozar do reinado messiânico, da vida eterna, e esse é o auge da bem-aventurança. Concluo, irmãos, nessa noite, nessas reflexões não tão arrumadas como uma pregação, uma mensagem com início, meio e fim, dizendo aos irmãos nessa noite: paz, bem-aventurança, absolutamente não são sinônimos de que você sempre tem e tem muito. Se Deus quiser, Ele pode te dar muito. Se Deus quiser abençoar a sua casa, o seu trabalho, sua vida pessoal, familiar, Ele vai te dar muito. Vai fazer de você alguém famoso, importante, uma conta bancária cheia. Ele pode, eventualmente Ele faz. Mas sempre que Ele faz, na visão bíblica de alguém que olha o povo, o reino, saiba de uma coisa: Ele faz para você não ser egoísta e achar que é o dono disso. Ele faz para você ter o que e com quem distribuir. Se Deus apenas desse muito para uns poucos, por dar, seria uma grande injustiça de um Deus que é sinônimo de justiça. Quando Deus entrega muito a alguns, é para que esses alguns entendam que Ele é apenas o mordomo, o distribuidor de algum recurso ou de muito recurso que Deus lhe confiou para ser o entregador, distribuidor e não o dono do que recebeu. Bem-aventurado, portanto, não é sinônimo de ter e ter muito. Bem-aventurado não significa ausência de problemas, de lutas, de conflitos. E olha como temos tido nesses últimos dias da nossa vida, dos nossos dias na terra, lutas, conflitos, doenças. Paz, bem-aventurança significa justamente você estar seguro de que está com Deus, andando com Deus, no caminho de Deus, e Ele está com você, e Ele está comigo. Por isso, enfrentar as lutas, as dificuldades, sem desespero, com esperança, confiantemente. Bem-aventurança, paz, é manter a rota, é não perder o sono, é manter a esperança e a fé, saber que tudo vai acabar bem, vai acabar muito bem, e que até lá estaremos sempre muito bem seguros nas mãos de Deus. Vamos orar? Quer ficar de pé? Eu quero orar por aqueles que nesses dias, vivendo lutas e conflitos, tristezas profundas da alma, insônia, depressão, por vezes passa pela sua mente, pelo seu coração, que Deus não tem estado com você, não tem te visto, não tem te contemplado. Nessa noite, meu querido, minha querida irmã, refletindo sobre o Salmo 128, a palavra nos ensina que bem-aventurado não é aquele que goza de sucesso, fama, dinheiro, posição social, importância, reconhecimento público. Quem não tem problemas, quem vai bem em tudo. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É aquele que tem a visão do poder e da grandeza de Deus.
Ao mesmo tempo, tenho a visão da sua limitação e da sua pequenez e da enorme dependência que temos de um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, perdoador e que tem um plano para a nossa vida. Senhor, faz-nos nessa noite homens e mulheres bem-aventurados, gente que ganha a visão e o discernimento da grandeza de Deus, da sua pequenez e da enorme necessidade que temos de andar nos seus caminhos, de deixar a vida ser guiada por Deus, de fazer a vontade de Deus a norma para o seu caminho. Quem não sabe para onde vai, quem não sabe o que fazer dos seus problemas, que não enxerga o amanhã, precisa andar de mãos dadas com aquele que tem todo o futuro em suas mãos, aquele que criou e estabelece todas as coisas. Faz de nós, Senhor, bem-aventurados. Bem-aventurança essa que alcance a dimensão do trabalho, da casa, da família, da igreja, da cidade, e que nos acompanhe até os últimos dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.